O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos a Congregação Cristã Apostólica. Convidamos a todos os irmãos, as irmãs que nos acompanham pela internet, que possam participar desse culto, amados, cantando os hinos que são para adoração ao nosso Deus, buscando comunhão, orando, clamando ao Senhor e ficando em comunhão para que o Senhor possa falar conosco mais uma vez durante esse culto. Iniciando este santo serviço, vamos cantar o hino que no livro de louvores da Congregação Cristã Apostólica está no número 69. Glória a Deus, glória ao Senhor. Nessa mesma comunhão, amados irmãos, vamos cantar o hino 267, 267. Senhor.
ao Senhor. Aleluia. Vamos nesse momento, irmãos, buscar a face do Senhor com oração. Nesta oração apresentaremos os pedidos da igreja, os pedidos que você tem feito menção nos grupos, buscando que do alto do céu o Senhor possa vir e suprir a necessidade da igreja. Em comunhão nós nos ajoelharemos. Você faça conforme a teu costume de buscar comunhão com o Senhor. Se você puder se ajoelhar, boa coisa é. Não sendo possível, que ao menos você possa reclinar a tua cabeça em sinal de reverência ao nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Ainda que você esteja no meio da tua família, no meio do teu trabalho, ainda que não seja um tempo, um momento de adoração, que você não consegue trazer a tua mente numa comunhão perfeita com o Senhor, se esforça, se concentra, busca ligar a tua mente no trono da glória de Deus, porque o Senhor pode fazer você em comunhão, estar no meio de uma grande igreja, pela comunhão que o Senhor pode colocar no teu coração. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas batalhas. Há dias que o desespero vem, que os questionamentos são muito grandes, mas em todos esses momentos está o Senhor governando a tua vida, as nossas vidas. Então, em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia, bendito é teu nome, Senhor. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos na tua presença, pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento, a qual tu tem colocado nas nossas mesas. Graças te damos, Senhor, pela grande sorte que coube a nós, de sermos chamados teus filhos e herdeiros das tuas promessas nos céus. Se ainda por esses dias, por essas horas, temos cometido alguma falha, Senhor, na tua presença, queremos te pedir, perdoa as nossas faltas, pelo amor do teu santo nome, que a tua mão venha nos levantar, Senhor, mas não venha colocar sobre nós o peso da tua justiça, porque sem ti nada somos, nada podemos fazer. Permita que possamos, Senhor eterno, te agradar nas nossas obras, em pensamento, na nossa reverência e a nossa adoração. Mas, Senhor eterno, nos nossos erros te pedimos, perdoa as nossas faltas, Senhor. Nos ajuda, nos ilumina e nos guia nos caminhos que conduzem à salvação. O teu povo, Senhor eterno, está na tua presença não por costume, mas porque confia na tua providência, Senhor. Sem ti nada somos. Sem ti, Senhor eterno, nossa vida não tem sentido nenhum. Porque, ó Pai eterno, não temos condições de alcançar muitas das vezes aquilo que precisamos, mas diante da tua vontade, as coisas se abrem, as coisas são favorecidas para o teu povo. Por isso nós estamos na tua presença, Senhor eterno, porque confiamos em ti e queremos morar no céu, Senhor. Nós queremos alcançar o trono da tua glória, conhecer a tua face como ela é. Por isso nos guarda, nos guia de todo mal pelo amor do teu santo nome e perdoa-nós naquilo que não temos te agradado. Ó Deus de misericórdia, queremos te pedir, Senhor, pelos pedidos de oração do teu povo que tem passado por aflições, passado por necessidades, passado por perturbações na alma, na mente, no trabalho, no seio da família, enfermidades tantas, Senhor eterno, enfermidade do câncer, enfermidade, Senhor eterno, da Covid, enfermidade nos rins, enfermidade no diabetes, Senhor, tanta enfermidade no meio do teu povo, Senhor eterno, mas para todas elas tu tem uma condição, tu tem uma solução, Senhor. Manda dos céus, na multidão da tua misericórdia, o anjo, Senhor eterno, com a cura para essas enfermidades, pelo amor do teu santo nome. Coloca o teu povo em liberdade, Senhor. Coloca o teu povo em pé para te glorificar, para te louvar. Quantas das vezes, Senhor, olhamos para as nossas causas, para as nossas enfermidades e lamentamos, falamos, Senhor, por quê? Senhor eterno, permita que o porquê seja trocado neste culto, Senhor eterno, por graças te damos
porque a tua mão, Senhor eterno, tem sido conosco e tem colocado o teu povo em liberdade. Ó Deus de misericórdia santo, pedimos porque confiamos em Ti, porque Tu és um Deus que opera, Senhor. Tu opera nas prisões, Tu opera nos hospitais, Tu opera nos leitos, Tu opera, Senhor eterno, nas universidades, Tu opera nos tribunais, nos governos, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que os Teus anjos possam ter ordem sua nos céus, para entrar, Senhor, na terra, até os confins da terra, para colocar paz, liberdade, saúde, prosperidade no meio do Teu povo. Ó Deus de misericórdia e santo, aqueles que viajam em missão da Tua obra, guarda na multidão da Tua misericórdia, Senhor, aqueles que Te clamam, aqueles que já não têm, Senhor eterno, condição, que já não têm esperança mais. Senhor, Tu és a esperança, Tu és a solução, Tu és a vida, Senhor, e onde Tu entras há a vida, e a vida com abundância. Por isso Te apresentamos as necessidades do Teu povo, porque confiamos na Tua providência, Senhor. Ó Deus de misericórdia e santo, queira ser com a nossa nação brasileira, queira ser com os nossos governantes, queira ser, Senhor eterno, com todos nós que estamos dieturnamente, Senhor eterno, acordamos, cuidamos da nossa família, trabalhamos ou buscamos uma colocação, cuidamos, Senhor eterno, de Te agradar, estar na Tua casa. Senhor, cuida do Teu povo, pelo amor do Teu santo nome. Também Te pedimos, guia nós no atendimento desse culto e mais uma vez manda para nós um passo da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, esteja conosco, opera os Teus favores em nós. É o que Te pedimos, Te rendemos graças por Cristo Jesus, o Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Bem, amados irmãos, dos anúncios que nós temos para fazer à igreja, é reforçar que nós temos, seja no canal do Facebook, seja no canal do YouTube ou no aplicativo da Congregação Cristã Apostólica, nós temos cultos todos os dias, de segunda a sábado às 20 horas. Aos domingos, 10 da manhã e às 18h30. Temos culto também terça-feira às 14 horas. E temos culto aos sábados só com as irmãs, só para as mulheres, às 10 horas da manhã. Temos cultos presenciais e não faltam os cultos online para você, meu irmão, para você, minha irmã. E eu te convido que você possa compartilhar os nossos cultos, que você possa encaminhar os nossos cultos, encaminhar o aplicativo da igreja, encaminhar o aplicativo ou a programação que fazemos na rádio de segunda a segunda, das 6 às 8 da manhã, né, irmão Bruno? Na 101.3 aqui em São Paulo. Então, eu convido os irmãos, que os irmãos possam compartilhar. Muitos podem falar, mas que pedância! Estão querendo fazer membrasia pelos cultos online? Não, irmão. Não é isso. Todos são bem-vindos, aqueles que querem frequentar os cultos da Cristã Apostólica. Se você quiser visitar algum dos nossos templos, você pode entrar em contato conosco, que teremos imenso prazer em receber a todo irmão, toda irmã. Mas a nossa preocupação maior, irmãos, é levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nossa preocupação maior é anunciar a graça de Jesus Cristo. A nossa preocupação é que quando nós chegar a nossa vez de entrar no reino da glória, o Senhor possa olhar para nós e falar: vocês granjearam os talentos que eu dei na mão de vocês. Irmãos, se eu pegar um irmão, tirar ele de uma igreja A, colocar na igreja B ou na C, glória a Deus, que bom que ele continue buscando
a mensagem do Evangelho, a salvação para a alma dele e a guia do Espírito Santo sobre a vida dele. Mas nós precisamos alcançar, amados, aqueles que não tiveram contato, aqueles que não tiveram conhecimento da existência da graça do Filho de Deus. Nós precisamos propagar àqueles, irmãos, que nunca sentiram a presença do Espírito Santo sobre eles, que nunca reconheceram os favores do Senhor na vida deles. E ainda que eles tenham passado pelos bancos das igrejas, ainda que eles tenham sentido, mas que por alguma transgressão eles foram afastados ou se afastaram, peço, compartilhe o nosso culto. A salvação vem sobre todos nós. E a salvação ela é dada não por merecimento, mas por misericórdia. Então, se você conhece, que eu sei que você que nos assiste, conhece alguém ou que participou de uma igreja, ou que nunca entrou em uma igreja, peço que você compartilhe o culto, convide esta pessoa, fala assim, eu vou te compartilhar um link, eu quero que você assista um dia comigo e dá o feedback com ela, pergunta o que ela achou, pergunta se ela entendeu, trabalha nessa parte. Não perca tempo discutindo qual igreja que é melhor. Não perca tempo discutindo qual é o melhor pastor, qual é o melhor ancião, qual é o melhor inário, qual é o melhor louvor. Ganhe tempo recomendando que as pessoas se acheguem a Cristo. Ah, mas eu vou recomendar essa pessoa, não tem igreja na minha cidade da Cristã Apostólica? Leva na tua igreja. Mas neste momento, compartilhe esse link para aqueles que precisam ser alcançados pela mensagem da salvação. Onde nós estamos, aqui em São Paulo, em Barueri, no bairro do Alphaville, nós temos o nosso braço, ele é limitado em alcançar as pessoas. Ainda que convidamos, ainda que a nossa igreja se encha, ainda que outras igrejas estejam se enchendo, como é o caso dos nossos irmãos em Suzano, como é o caso dos nossos irmãos em Santo Amaro, como é o caso dos nossos irmãos em Itapevi, em Sorocaba, em tantas outras localidades pelo nosso Brasil. Campo Grande, o Senhor tem abençoado a obra, Caldas Novas, no Goiás. Mas ainda assim somos limitados, irmãos. E a mensagem do Evangelho, ela precisa chegar na vida das pessoas. Nós precisamos expandir. Não há limite em trabalhar pela expansão da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Expansão do Evangelho. Não contenda, não disputa pelo quem é melhor ou quem é pior, quem está certo ou quem está errado. Nós precisamos trabalhar na divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos estão na comunhão? As irmãs que nos acompanham estão na comunhão? Lembra daquela pessoa que frequentou a igreja com você, que foi expulsa por ter cometido algum ato de pecado, alguma transgressão que não foi aceita pela igreja? Lembra daquele teu colega de trabalho que vive aflito, perturbado com vícios, tentando achar paz em um copo de cerveja ou um copo de cachaça ou em uma outra droga, lícita ou não? Lembra dessas pessoas. Convida essas pessoas. Fala assim, eu vou te dar um link, eu quero que você assista. Vê o que você acha. É um programa novo. Vê o que você... Se você puder criticar, se achar que não está bom, você pode me dar um retorno? Entra por aí, pedindo feedback das pessoas. Deixa que nos demais o Senhor entra e faz a obra, irmãos. Muitos irmãos que são de uma igreja X ou Y querem converter a família, os amigos que estão numa outra igreja para a igreja dele. Muito bem. Eles estão
recebendo a graça, o Espírito Santo onde eles estão? O Senhor está fazendo obra? Então é povo escolhido. Vamos trabalhar por aqueles que têm fome e sede da justiça, amados irmãos. A nossa igreja, os nossos templos, seja da CCA, seja de outras denominações, precisam se encher, precisam se expandir, precisam se multiplicar da graça de Jesus Cristo. É esse o trabalho que nós fazemos. Por isso te peço que você possa compartilhar o nosso culto com quem você conhece, que você possa atender a eles naquilo que eles tiverem de dificuldade, e se for uma oportunidade, uma porta aberta, que você possa começar uma igreja na tua casa, na tua garagem. Comece uma reunião ajuntando esse povo que você vai compartilhar e fale você da graça de Jesus Cristo, não com julgamento. Quem nos julga é o Senhor, mas fala do amor, do sacrifício que o Senhor fez pelas nossas almas, o que significa a morte de Cristo no madeiro, e o Senhor dará guia na tua boca para evangelizar um grande povo. Está bem assim, amados? Também aos irmãos que frequentam o culto da cristã apostólica aqui na nossa igreja, no próximo domingo haverá a unção da igreja. O que é isso? Na véspera, no domingo que antecede ao serviço de Santa Ceia, nós ungimos a nós todos para, irmãos, que possamos receber a graça do Espírito Santo sobre nós e que possamos participar em comunhão todos juntos da Santa Ceia. Se você nunca passou por isso, se você se escandaliza, eu peço, venha, assista, conheça, tira os seus dogmas de lado e tenta entrar na comunhão do culto, e o Senhor fará uma obra grande na tua vida também. No próximo domingo haverá esse serviço, e no outro domingo, no dia 13, haverá às 8h30 da manhã um ensaio geral para todos os músicos da Congregação Cristã Apostólica, todos aqueles que querem tocar o teu instrumento com hinos sacros, que tenha franqueza nos hinários da Congregação Cristã Apostólica ou da Congregação Cristã no Brasil, que você tem liberdade, ninguém vai perguntar de onde você veio, para onde você vai, mas que você venha e toque o seu instrumento em comunhão conosco a partir das 8h30 da manhã do dia 13 de dezembro, aqui em Alphaville. A partir das 10 horas haverá o Santo Culto com celebração do serviço de Santa Ceia a todos também. Esses são os anúncios, amados. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em continuação a este culto, vamos cantar, amados, o hino 308. Eu falar da
Glória ao Senhor, aleluia. Falamos, irmãos, dos cultos presenciais em diversas localidades. Nos próximos dias estará atendendo o culto aos irmãos o nosso irmão Israel. Era para ele atender esse culto de hoje, não teve por problemas pessoais, a qual pede as nossas orações. E esse irmão, conversando com ele pediu para que saudasse a toda a Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Esse nosso irmão foi ordenado para o ministério de ancião na cidade de Suzano, no bairro do Jardim Leblon. O Senhor tem feito uma grande obra com esse irmão, com essa Irmandade. Eles estão preparando uma nova igreja num lugar que se chama Quarta Divisão, para uma comunidade muito abençoada por Deus. O Senhor tem feito obras no meio desses irmãos. Se você tem contato, se você tem facilidade de ir, ou se você é dessa região de São Paulo, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi, nós temos congregação aí. Então, entra aqui no QR Code e que você possa fazer contato conosco, que nós daremos o telefone desse nosso irmão, do irmão Israel, para que aquela Irmandade possa receber a tua visita, da tua família, e que o Senhor possa inundar a sua vida com as bênçãos dos céus. Ele tem o coração, acho que é maior que essa igreja, irmãos. Está pronto para receber a toda a Irmandade também, todo aquele que quiser conhecer um culto presencial da Cristã Apostólica, quiser frequentar, não precisa fazer carteira de membro, não precisa dizimar na nossa igreja. Assista o culto, havendo comunhão, conversa com o servo de Deus e o Senhor dará guia na tua vida e na vida da igreja também. Também passou pela minha mente, temos, como falei, temos igrejas no Brasil e todo. Em especial, ontem, conversei com o nosso irmão ancião da Congregação Cristã Apostólica no município de Cariranha, na Bahia, irmão Tom, um caro servo de Deus que está fazendo uma grande congregação para um grande povo, uma cidade pequena, no semiárido da Bahia, no centro do estado da Bahia, lugar distante, muito distante das capitais. Ele é cercado pelo rio São Francisco. Quando o rio está cheio, a cidade é próspera. Quando há estiagem, o povo sofre, mas em tudo eles estão dando glórias ao nosso Deus, irmãos. Conversando com esse servo de Deus, na cidade de Cariranha, ele pediu também que saudasse a toda a Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Se esse culto chega no centro do estado da Bahia e você tem condição de congregar com esses irmãos, entre em contato conosco. A 600 quilômetros de Cariranha, nós temos também os nossos irmãos em Feira de Santana, também com um grande povo, que o Senhor tem abençoado, um povo virtuoso e cheio do Espírito Santo. Quem atende essa região de Feira é o nosso irmão Wagner. Se você puder ter contato, entre em contato conosco, frequente os cultos dos servos de Deus e que o Senhor possa abençoar a tua vida. Por essa parte, irmãos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos ler, com a ajuda de Deus, livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, iremos ler, amados, com a ajuda de Deus, do verso 1 ao 9. Se você tem a sua Bíblia na tua casa,
Peço que acompanhe. Se não acompanhe a leitura em comunhão, e o Senhor falará conosco. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, toma a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra do Senhor, muito conhecida entre nós, só que muito atual para a tua vida, para a minha vida. Relembramos hoje a história do filho da promessa. Recebemos hoje a história da vida, parte da vida, de uma vida impossível, porque a Ana, mãe de Samuel, ela não podia gerar, e ela tinha uma aflição, ela tinha um não conformismo com essa situação. Temente a Deus, fiel aos preceitos de Moisés, frequentadora dos templos, frequentadora da fé e da lei, e ela não aceitava a condição em que ela estava inserida. E os irmãos vejam que Deus opera no impossível. Deus opera aonde não há esperança. O Senhor opera aonde não há condição humana. Porque desta maneira se faz presente o poder e a glória do nosso Deus sobre nós, sobre a nossa família. Quantas vezes você pode contar algum testemunho, contar alguma situação que aconteceu na tua vida e você fala: não tinha condição. Na minha vida foi o Senhor. A minha vida, eu tenho testemunho pessoal diversas vezes que eu clamei ao Senhor e o Senhor ouviu a oração e fez o que era impossível possível na minha vida, na vida da minha família. Certo é que na tua vida também é assim. Mas há entre nós, irmãos, um povo, há entre nós uma comunhão, para que as coisas impossíveis sejam manifestas sobre nós. Seja manifesta no meio de nós. E o Senhor não nos chama, não nos separa para a mesmice. O Senhor nos chama no impossível para fazer o impossível acontecer no meio
dos nossos conhecidos, no meio da nossa parentela, no meio da nossa igreja. E o culto hoje parece que não sabemos ao certo por onde, qual caminho andar, mas o Senhor vem pela sua palavra e te anuncia que Ele é o Deus do impossível. E no impossível o Senhor opera as grandes obras. E no impossível é que o Senhor opera os grandes milagres, as grandes maravilhas. Samuel, este jovem, era impossível ele viver, ele existir, ele ser concebido, mas por uma palavra profética, o Senhor abriu a madre da mamãe e ele foi gerado, e ela cumpriu com a promessa que ela havia feito, disse que o Senhor, ouvindo-a, ela deixaria o fruto da benção no templo para servir ao Senhor. Veja o impossível trabalhando no meio daquele povo a qual somos beneficiados até hoje. Porque o Senhor precisava mudar o círculo dos sacerdotes. Aquele sacerdote que ali estava, já um homem velho, se lermos nos próximos capítulos, iremos identificar que não o menino Samuel, mas o jovem Samuel, não posso precisar aos irmãos se mais 20 anos, mais 30 anos desse período em que nós narramos aqui, o sacerdote Eli, ele morre com 98 anos. Então ele já não era um jovem, mas ele estava na liderança da casa. E o Senhor já não se agradava mais dele. Mas o Senhor não podia pegar alguém da descendência de Eli. O Senhor precisava mudar a natureza das coisas para que a obra dele continuasse na terra, irmãos. E o Senhor fez dessa maneira, pegou de um ventre estéril, trabalhou, a profecia aconteceu, foi gerado uma criança, um varão. Esse varão, a mãe cumpriu com o voto, ele foi colocado no templo e o Senhor mudou a história do povo judeu. E aqui nós vemos a primeira vez em que Deus fala com Samuel e o despertar de Samuel para entender a voz de Deus. Aqui nos primeiros versos, lemos que Samuel estava deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. Ele tinha que acordar muito cedo para colocar o azeite na lamparina, para que a lâmpada dentro do templo não se apagasse, porque eles criam que onde estava a arca do Senhor, do concerto, precisava ter a lâmpada acesa. E ainda que a lâmpada estivesse quase se apagando, mas vinha aquele menino e a lâmpada se acendia novamente. Houve um renovo, houve uma transformação, houve o milagre. E o milagre não vem para ser mais do mesmo. O milagre vem para romper com os costumes e com as tradições, mas vem também para que o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus e o Espírito Santo que governa nossas vidas possa ser glorificado por nós. A palavra do Senhor vem e nos anuncia, irmãos. Vale a pena clamar. O Senhor se agrada do teu clamor. O Senhor reconhece que você não tem capacidade de alcançar o que você busca, seja uma enfermidade, seja uma libertação, uma benção. O Senhor sabe que o teu coração é sincero, mas entenda, o Senhor cumprirá a palavra dele na tua vida. Mas é bom que você tenha consciência do voto que você fez, porque o Senhor cumprindo a palavra dele na tua vida, que você cumpra o teu voto.
porque neste caminho está a justificação de um grande povo na terra. O Senhor, amados irmãos, sabe com quem fala, sabe aonde tem que entrar. A palavra vem para todos nós, a palavra vem nos alertando, nos despertando de que valeu cada lágrima derramada da Ana, valeu cada sentimento, cada frustração que ela teve, aquela angústia de morte, porque ela não aceitava a condição que ela estava. Que bom que você não aceita a condição que você está, meu irmão. Que bom que você não aceita a condição que você está, minha irmã, porque você está próximo de alcançar o milagre de Deus na tua vida. E o Senhor anuncia por essa palavra que assim como Ele foi com Ana, o Senhor será contigo também. E assim como o Senhor foi com Samuel. Irmãos, olha a importância desse voto, olha a importância dessa indignação dessa mãe, dessa mulher. Ela já não era mais uma jovenzinha, ela já estava caminhando para a meia-idade, mas ela não suportou a indignação, a condição em que ela estava. E ela buscou, ela bateu e a porta se abriu. E a porta não se abriu para Ana, a porta se abriu para nós, porque Ana orou ao Senhor. E o Senhor abriu a madre, abriu o ventre de Ana. E ela cumpriu o voto que ela fez ao Senhor. E ela colocou o filho dela dentro para servir, ser criada dentro do templo. E ele foi instruído, e ele era vaso escolhido por Deus para fazer uma mudança na história daquele povo. E ele foi constituído como um profeta, como juiz daquele grande povo. E ele ungiu, e o Senhor despertou ele foi e ungiu a Davi como rei. E houve a descendência de Davi até chegar na descendência segundo nos relata Mateus, na genealogia do início do Evangelho, chegou até Jesus Cristo. Então, pela indignação desta mulher, você está hoje clamando na certeza da vida eterna, na certeza que há um Cristo que morreu no duro madeiro da cruz, que antes de ele ir aos céus, ele pediu que os discípulos dele estivessem reunidos no lugar, numa festa da dispensação, e sobre eles foi dispensado por profecia, por instrução do próprio Cristo, o Espírito Santo, e o Espírito Santo que governou aquele povo, aqueles discípulos, naquele tempo, está sobre nós, está sobre a tua vida. Então o Senhor entende a tua indignação, faz parte do milagre, irmão, faz parte do milagre, irmã, porque quando o Senhor fizer, o Senhor vai transformar as coisas. Os irmãos creem nessa palavra? Hoje o Senhor manda esta palavra nos anunciando que Ele não vai reedificar uma cidade caída. O Senhor não fala que vai colocar aquilo que está errado certo. O Senhor está falando, há uma mudança na ordem natural das coisas. A sua indignação, a indignação de um povo é ouvida nos céus e faz parte do trabalho que o Senhor requer de nós. Se prepare, igreja, se prepara, haverá mudanças. Glória ao nome santo do Senhor. Haverá mudanças, é da vontade do Senhor. O Senhor tirará o que é uma corrente, o que é uma continuidade, e o Senhor fará alguma coisa nova no meio de nós, em resposta da tua oração. Chega de orar por indignação, chega de clamar por indignação. A tua oração foi ouvida, e o Senhor levantará e tomará parte
e fará nova todas as coisas no meio de nós. Não sei onde essa palavra chega, mas por esses dias ouviremos testemunho de que o Senhor cumpriu a palavra dele no meio de nós. Essa é a palavra, recebamos ela como vinda dos céus, e que por tudo e por todos nós, sempre, o nome do Senhor seja em tudo louvado. Amém. Vamos agradecer, igreja, a este culto, a esta palavra, com uma oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, graças te damos, Senhor, por este culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças nós te damos, Senhor eterno, pelos hinos que cantamos, pela oração que tu deste à igreja, a qual temos certeza alcançou o trono da tua glória. Graças te damos pelos anúncios, pelos convites, pelos conselhos, pelas saudações, por quem falamos na transmissão desse culto, Senhor, pelas cidades, pelos irmãos. Nós te pedimos, Senhor, não deixa esse povo sem sentir a doce presença do teu Espírito. Visita-nos, Senhor, na multidão da tua misericórdia. Graças te damos, Senhor eterno, maiormente, pela tua santa, bendita, poderosa palavra que veio, Senhor eterno, anunciando a nós que tu conhece a nossa indignação, seja em que tempo for da nossa vida, Senhor eterno, que tu se apraz em atender, mas que possamos cumprir com os nossos compromissos que temos feito na tua presença, porque aí está o centro da tua vontade. Graças te damos, Senhor eterno, porque tu ainda ouve a oração do teu povo, tu ainda é Deus que realiza sonhos, tu ainda é Deus, Senhor eterno, que faz nova todas as coisas nas nossas vidas para poder abençoar o teu povo na terra. Despede-nos em paz, que essa palavra possa ter entrado no coração dos teus filhos, das tuas filhas, daqueles que nos assistem, Senhor. O que está errado, coloque em ordem na multidão da tua misericórdia. Não, Senhor eterno, tu não tem prometido reedificar uma casa caída. Tu tem prometido nos dar uma casa nova, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. É uma obra nova. Glória ao nome santo do Senhor. É um assunto novo. E a sua misericórdia que superabundará sobre nós. Graças te damos por tudo, guarda-nos em paz na multidão da tua misericórdia. É o que te pedimos, te rendemos graças por Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 367.
Aleluia. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.